Pessoal, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal por uso irregular da ABIN. Quem traz detalhes é o Igor Damasceno, aqui na tela do Alô Cidade, e outras informações a respeito, não é isso, Igor? É isso, Amaral. Inclusive, há uma expectativa para que o vereador do Republicanos do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, compareça à Superintendência da Polícia Federal do Estado para prestar depoimento. Ele foi intimado pela Polícia Federal a responder os questionamentos dos agentes no caso do escândalo da espionagem indevida lá na Agência Brasileira de Inteligência. Deixa só a gente contextualizar o que está acontecendo. Na semana passada, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Isso aconteceu na casa dele, no gabinete do Congresso Nacional e no apartamento funcional dele aqui em Brasília. Entre os objetos que foram apreendidos de Ramagem está um dos celulares dele. E a Polícia Federal fez perícia nesse celular e constatou uma conversa de uma assessora de Carlos Bolsonaro com a assessora de Alexandre Ramagem. E nessa conversa, a assessora de Carlos Bolsonaro pedia para que a assessora de Ramagem, quando ele era diretor-geral da ABIN, fizesse uma investigação para ela. Ora, isso acabou pegando muito mal, porque as investigações da Agência Brasileira de Inteligência são amplamente sigilosas, os outros não podem ter acesso. E então vazou essa conversa entre as duas e a Polícia Federal investiga se Carlos Bolsonaro estaria recebendo informações privilegiadas da ABIN na época da gestão de Alexandre Ramagem. Também foi flagrado, nesse mandado de busca e apreensão, um documento, uma investigação da ABIN contra o próprio Alexandre Ramagem, já quando ele tinha sido exonerado do cargo. E a Polícia Federal estranhou por que ele teve acesso a uma investigação sigilosa contra ele mesmo. Então, há também a expectativa, há também essa desconfiança da PF de que Alexandre Ramagem, quando já tinha sido exonerado do cargo de diretor-geral da ABIN, estaria recebendo informações privilegiadas da agência. Por causa disso, houve um desdobramento desse caso. E ontem, Carlos Bolsonaro e assessores dele foram alvos de uma operação, mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e em outros 2 estados. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Os mandados foram cumpridos de manhã cedo na casa de veraneio da família Bolsonaro, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Só que o vereador Carlos Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro, alvos da operação, só chegaram ao local horas depois. Segundo os advogados, eles saíram para pescar momentos antes da chegada dos agentes. De acordo com a Polícia Federal, os celulares deles e de outras pessoas que estavam na casa foram apreendidos para perícia. As apreensões chegaram na Superintendência da PF, no Rio de Janeiro, depois que todas as diligências foram cumpridas. A operação foi deflagrada após quebra de sigilo telemático de um dos telefones do deputado federal Alexandre Ramagem. A polícia identificou conversa via WhatsApp de uma assessora de Carlos Bolsonaro com Alexandre Ramagem. Na conversa, ela diz: "Estou precisando muito de uma ajuda." Segundo a polícia, a ajuda se referia a investigações que envolveriam filhos do então presidente da República e do próprio Bolsonaro. Hoje também teve mandados em Salvador, na Bahia. Lá, a polícia apreendeu 10 celulares, uma arma, 3 computadores, sendo um da ABIN. No local, mora um militar que trabalhou com o deputado federal Alexandre Ramagem quando ele ainda era diretor-geral da agência. O militar foi identificado como Giancarlo Gomes Rodrigues, que estava cedido à ABIN, tendo sido lotado no Centro de Inteligência Nacional, operando a ferramenta First Mile. Ou seja, o militar é apontado como o espião da ABIN paralela. A operação de hoje foi um desdobramento dos mandados cumpridos na semana passada contra Alexandre Ramagem. A polícia investiga se, quando ele era diretor-geral, a ABIN espionava indevidamente adversários políticos de Jair Bolsonaro. Ramagem e o ex-presidente são amigos. Ele chefiou a equipe de segurança de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Em seguida, foi escolhido para chefiar a agência. De acordo com a Polícia Federal, a espionagem era feita por meio da First Mile, um software de tecnologia israelense.
e por isso os dados eram armazenados fora do Brasil. Cerca de 30 mil pessoas podem ter sido rastreadas indevidamente, entre elas parlamentares. Hoje, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, oficiou o Supremo Tribunal Federal e pediu uma lista completa com o nome de todos os parlamentares monitorados. Já o ministro da Secretaria das Relações Institucionais disse que a suposta espionagem provaria que pessoas ligadas a Bolsonaro arquitetaram vários planos para impedir que o ex-presidente saísse do poder. E, para isso, teriam aparelhado órgãos do governo. Existia uma organização criminosa a partir do Palácio do Planalto no governo anterior, que envolveu várias instituições. O clima e o ódio semearam durante 4 anos pelo governo anterior. Contaminou várias instituições civis e militares, e a apuração sobre envolvimento individual em todas as instituições tem que continuar. Cada vez que a Polícia Federal faz uma operação como essa, se revela mais crimes cometidos, traz mais detalhes da cena do crime do que foram os atos criminosos preparatórios para o dia 8 de janeiro, o ato criminoso do dia 8 de janeiro, e infelizmente crimes podem continuar sendo, mantendo atitudes criminosas, que só essa apuração e a devida punição pode barrar de vez esses criminosos e esclarecer toda a cena do crime. Por causa de toda essa investigação, o deputado federal Alexandre Ramagem também foi intimado a prestar depoimento na Polícia Federal. Isso aconteceu na semana passada e ele tinha até ontem à noite para comparecer aqui na sede da PF. Ele não compareceu, nem se pronunciou sobre o assunto. Isso pode deixar a situação dele um pouco mais complicada com a Justiça. Nós entramos em contato com a assessoria de Alexandre Ramagem para saber por que ele não veio aqui na Polícia Federal prestar depoimento, mas não obtivemos retorno. Alexandre Ramagem, na semana passada, chegou a negar a participação nesse esquema de espionagem irregular. Já o vereador Carlos Bolsonaro também disse que não tem nada a ver com esse esquema e alega perseguição política por ser filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai seguir acompanhando, Amaral. Obrigado, Igor Damasceno, ao vivo direto de Brasília. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.